A paz do Senhor Jesus a todos, uma boa noite. Estamos aqui para mais uma noite de meditação e também oração da fé, né? Mais uma noite de meditação na palavra de Deus e também iremos fazer a oração onde nós colocaremos a nossa fé em ação. Amém? Que Deus te abençoe muito, meu irmão, minha irmã. Que Deus retribua, né, a você grandiosamente em bênçãos por você estar aqui fazendo parte aqui desse momento devocional. Aleluias, por você estar se inscrevendo no nosso canal, compartilhando os vídeos, dando o seu gostei. Que o Senhor derrame bênçãos sem medida sobre a sua vida. Amém? Glórias a Deus. Para quem não me conhece, eu sou a missionária Andréia Rodrigues, estou aqui todas as noites trazendo uma porção da palavra do Senhor ao seu coração, como também todas as manhãs com o devocional da manhã. Que você seja muito bem-vindo ao nosso canal e continue aqui conosco. Aleluias. Meus irmãos, hoje nós estaremos meditando no Evangelho de Marcos, no capítulo 10, versículos 46 até os 52. O cego de Jericó. Depois foram para Jericó, e saindo ele de Jericó com seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu o cego, filho de Timeu, estava sentado junto ao caminho, mendigando. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, parando, disse que o chamassem. E chamaram o cego, dizendo-lhe: Tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus, falando, disse-lhe: Que queres que te faça? E o cego lhe disse: Mestre, que eu tenha vista. E Jesus lhe disse: Vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Aleluia. Senhor Deus e Pai, muito obrigada pela sua palavra, que nessa hora não seja eu a falar, mas o teu Espírito Santo a me usar como instrumento seu. Perdoa, meu Pai, os meus pecados, minhas falhas, e que eu possa ser, meu Pai, vaso de honra na tua presença, para a glória de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Amém. Amém, glórias a Deus, meus amados irmãos, minhas amadas irmãs. É com muita alegria que estamos aqui para mais uma noite de meditação na palavra do Senhor. Hoje, então, nós temos essa passagem maravilhosa aqui no Evangelho de Marcos, né? Você tem essa mesma passagem no Evangelho de Mateus, no Evangelho de Lucas, mas hoje, né, nós vamos trazer essa passagem, né, escrita por Marcos, aleluias, né, da forma que ele percebeu, da forma que ele viu, e ele então escreveu. E aqui diz: depois foram para Jericó, né, e saindo ele de Jericó com seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu, o cego. Irmãos, esse homem era considerado o cego, né? Bartimeu, o cego. Ele era filho de um homem chamado Timeu. Estava assentado junto ao caminho, mendigando, né? Então, principalmente, né, irmãos, por conta de ser lá na antiguidade, lá no passado, a gente sabe que até pouco tempo atrás, não vou dizer, né, tão pouco, mas eu acredito que até uns 10 anos atrás ou 15 anos atrás, né, as pessoas não tinham esse entendimento, né, de não tratar as outras pessoas que tivessem alguma deficiência, alguma, né, algo né, que faltasse no seu corpo, né, não a tratassem com o nome dessa deficiência, né, por exemplo, cego, surdo, mudo, não, né, então, há anos atrás, a gente sabe que era dessa forma, né, que as pessoas
tratavam, né, pessoas que tivessem alguma deficiência. E principalmente, né, lá atrás, na antiguidade, né? Então, com certeza, ninguém tinha essa visão de que todos nós somos todos iguais, que devemos sermos tratados pelo nosso nome, né? E não por aquilo que nos falta, né? Então, irmãos, aquele homem, ele era tratado ali, olha, Bartimeu o cego, né? Então, o que acontece? Jesus, ele estava passando ali com uma grande multidão o seguindo, e aquele homem chamado Bartimeu estava na beira do caminho, né, junto ao caminho, mendigando. Com certeza já era costume dele estar ali. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, aleluias, começou o quê? A clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Aleluias, né? Aquele homem não podia enxergar, irmãos, mas ele sentiu, né, que Jesus estava passando, e a gente vê que aquele homem, ele cria no Deus verdadeiro, ele cria que Jesus era o filho de Deus, porque ele clamou: Jesus, filho de Davi. Né? Então ele tinha conhecimento das escrituras e ele sabia, né, que Jesus era o enviado, né, aquele que estava ali prometido nas escrituras e que tinha chegado, irmãos, aleluias, né? Ele reconheceu Jesus como Senhor, aleluias, e como seu Salvador, né? Porque ele disse: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele sabia que Jesus era aquele, né, prometido que viria da descendência de Davi, né? Então ele disse: tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais. Ao invés dele se calar, irmãos, ele sabia que a chance da vida dele estava ali, ele não poderia perder aquela chance, né? Então o que ele fez? Ele clamou. Irmãos, a mesma coisa para mim e para você. Aleluia, Jesus está aqui, irmãos. Vamos clamar, vamos aproveitar os momentos que nós temos com Jesus, né, para a gente clamar. No momento em que você entra no seu quarto, fecha a porta do teu quarto, ajoelha, vai falar com Deus, ou se você não pode ajoelhar, em pé, sentado, deitado, mas fala com Ele, clama a Ele, aproveita que o Senhor está aí. Naquela época, irmãos, né, havia necessidade de esperar Jesus passar. Agora não, agora Jesus está conosco, ele estará conosco até a consumação dos séculos, ele prometeu. Então, irmãos, vamos aproveitar para a gente clamar a misericórdia do Senhor, para a gente clamar, né, a cura do Senhor sobre aquilo que a gente precisa, né, o socorro do Senhor naquilo que a gente está precisando, né? Muitos o repreendiam, muitos mandavam que eles se calassem, com certeza falava: cego, cala tua boca. Mas ao invés dele dar ouvido à multidão, ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, parando, aleluias, disse que o chamassem. Jesus, ele para, irmãos, quando a gente clama, quando a gente lembra que ele é a única solução para a nossa vida, que ele é o nosso Salvador, ele para. Com certeza ele para o que ele estiver fazendo para dar ouvidos ao nosso clamor. Aleluias, né? E ele parando disse que o chamassem, e chamaram o cego, dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. Né? As pessoas ali, então, os discípulos, com certeza, né, foram até aquele moço e falaram: tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. É como se dissesse: chegou a solução para você, você vai voltar a enxergar. Acalma o teu coração, fica animado, ele está te chamando. Aleluias. Da mesma forma eu falo para você, meu irmão, minha irmã, nessa noite: levanta-te, ele está te chamando, tem bom ânimo, sai dessa prostração, sai dessa angústia, joga por terra esse desânimo. Aleluias, ele está te chamando, fala para ele o que você está precisando. Versículo 50, e ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. Aleluias. E Jesus, falando, disse-lhe: que queres que te faça? E o cego lhe disse: Mestre,
Aleluias. Ele reconheceu que o Senhor era mestre. E ele disse: Mestre, que eu tenha vista. Oh, aleluias. Com certeza esse era o grande sonho daquele homem. Era a solução para ele não precisar mais ficar mendigando, irmãos. Aleluias. Creio que o Senhor está aqui. Basta que você clame a Ele. Fala com Ele nessa noite aquilo que você precisa. Fala com Ele aquilo que é o seu grande sonho. Aleluias. Aquele homem disse que eu tenha vista. E Jesus lhe disse: Vai, a tua fé te salvou. Tá vendo aí, meus irmãos? É a fé que a gente tem no Senhor, é a confiança que a gente deposita nele que vai trazer tudo aquilo que a gente precisa. Amém? E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Aleluias, né? Aquele homem então passou a ser o quê? Um seguidor do nosso Senhor Jesus. Ele recebeu aquele tão grande milagre, porque ele não deixou de clamar, ele não deixou de reconhecer que o Senhor era o Senhor, ele não deixou de reconhecer que ele estava ali perto do Mestre. Aleluias. Pega essa palavra para você, meu irmão, minha irmã. Pega essa palavra, coloca sua fé em ação. Clame ao Senhor Jesus, não importa a multidão, não importa quem está te olhando, não importa quem está querendo impedir ou o que está querendo te impedir. Às vezes a multidão é um desânimo, é a falta de fé. Às vezes a multidão que está querendo te calar, né? É você ficar ali, olha, é depressivo. Eu não sei qual é a multidão que está querendo te parar, mas não dê ouvidos à multidão. Vislumbre que é o Senhor que está aí com você. Ele está aí. Ele agora não precisa passar mais. Ele já está aí com você. Quando Jesus morreu na cruz, quando ele ressuscitou, o véu foi rasgado. Nós passamos a ter um livre acesso para falar com o Pai. Aproveita, meus irmãos, a porta está aberta. Entra, fique à vontade na presença do Mestre. Fala com ele aquilo que você precisa. Amém? Aleluia. Se nesse momento, meus irmãos, eu te convido a fazer a oração da fé juntamente comigo. Amém? Glórias a Deus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, em nome do seu Filho amado Jesus Cristo, nesse momento, Pai, nós estamos elevando nosso pensamento ao Senhor. Aleluias, queremos fazer como aquele cego naquele dia, Pai. Nós queremos, aleluias, falar aquilo que a gente precisa para o Senhor. Em nome de Jesus Cristo, nós cremos na nossa vitória. Meus irmãos, que você possa colocar o seu pedido, né, no seu coração nessa hora, elevando ao Senhor. Meu Deus, que o Senhor possa atender, meu Pai, o clamor de cada um que nessa hora está com sua fé em ação. Meu Deus, em nome de Jesus, Pai, que o Senhor possa atender o nosso clamor, Pai, pela tua misericórdia e graça, Senhor. Muito obrigada, Senhor, pela nossa vitória, Pai. E eu quero, em nome de Jesus, aleluias, declarar sobre a sua vida, meu irmão, minha irmã. Vai que a tua fé te salvou. Amém? Não é a missionária, não é o irmão, não é a irmã que te salvou, foi Jesus. Foi a fé que você depositou nele, amém? Glórias a Deus, você ainda vai testemunhar, você ainda vai colocar aqui nos comentários, né, que no dia 18 de março, né, de 2025, o Senhor te curou, aleluias, o Senhor te deu a vitória, não eu, mas o Senhor, meus irmãos. Aleluia. Senhor, muito obrigada, Pai, pela vitória dos teus filhos. Muito obrigada também pela minha vitória. Que o Senhor seja louvado e exaltado para todos sempre. E nessa hora eu lhe peço, Pai, aleluias. Eu lhe peço, Senhor, que o Senhor visite os hospitais, que o Senhor visite os presídios, que o Senhor visite os orfanatos, Senhor, visite também as ruas, Pai, onde se encontram pessoas caídas, Pai, pessoas que estão ali imersos aos vícios, que sejam libertos pelo poder do Senhor, meu Pai. Muito obrigada por tudo, toda a honra e toda a glória sejam dadas ao Senhor. Aleluias,
Amém. Glórias a Deus. Meus irmãos, eu acho que eu falei a data errada. Eu acho que hoje é dia 19 de março, né? Então, escreve aí na sua agenda, aleluias, para você não se esquecer de depois glorificar o Senhor, aleluias, dizendo que Ele te curou, que Ele te deu vitória, amém? E tudo é para a honra e glória do nosso Senhor, aleluias. Que Deus abençoe você e sua família, que Deus abençoe a mim e a minha família, e até amanhã de manhã, se Deus assim permitir. Amém.